Bom, pessoal, então acho que a gente vai começar, que já são 7h36. Primeiro de tudo, eu queria dar uma boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro webinar do programa de mentoria do Women at Bain. Só me apresentando rapidinho, meu nome é Lina, eu sou IC na Bain São Paulo. E em nome de todo o grupo, eu queria dizer que a gente está muito feliz em receber vocês aqui hoje. A gente espera que depois desse webinar vocês estejam ainda mais interessadas em entrar na Bain e também participar do programa de mentoria que a gente está preparando com tanto carinho para vocês. Agora a gente vai começar, e aí a apresentação. Então, Nath, Dani, com vocês. Começa, Nath? Pode ir, Dani. Tá bom. Então, primeiro, boa noite para todo mundo aqui. Quero dizer que eu acho que eu estou muito contente de fazer parte desse dia, desse evento. Para mim é sempre muito energizante me encontrar com mulheres inteligentes, talentosas, trocar ideias. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que a única coisa boa de toda essa maluquice é que certamente no escritório a gente não conseguiria acomodar quase 300 pessoas, então muito bom que no Zoom cabe todo mundo e a gente pode estar um grupo grande juntas. Então, me apresentando rapidamente, eu sou a Daniela Carbinato, eu sou Associate Partner na Bain, eu sou economista, me formei na FEA USP, depois fui fazer meu mestrado lá no Rio de Janeiro, ter uns anos de vida melhor, mais agradável, calor gostoso. E eu acho que eu participei de projetos os mais diversos. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória aqui na Bain, então não vou investir muito tempo nisso, mas a minha área de atuação aqui dentro é bens de consumo, sobretudo trabalho com cosmético há muitos anos, é uma indústria muito interessante, mas já fiz um pouco de tudo, como uma boa consultora já há quase 10 anos, então depois eu conto um pouquinho mais a minha trajetória para vocês. Boa, Dani, obrigada. E, bom, boa noite, meninas. Também faço das palavras da Dani as minhas. Acho que é um prazer enorme para todo mundo que está aqui poder estar nesse momento com vocês, poder estar começando esse programa de mentoria, nossa primeira versão dele, nosso primeiro ano com ele. E para me apresentar rapidinho, bom, eu sou a Natália Moreno, sou AC aqui na Bain, então Associate Consultant. Eu entrei na Bain no começo do ano passado como estagiária, fiz meus 6 meses de estágio e agora estou completando o meu primeiro ano como AC. E nesse período, por mais que seja super curtinho, ainda mais depois que a gente compara com a Dani, também deu para fazer um pouco de diversas coisas. Então, passar por várias indústrias, por vários tipos de projeto. Então, fiz Private Equity, varejo e agora estou num projeto de bens de consumo também muito legal. E, bom, no final a gente vai ter um tempinho aí nos breakouts para falar um pouco mais, aí eu até conto para as meninas que estiverem comigo um pouquinho mais da minha história. E, bom, vamos começar, Dani? Vocês me ajudam? Passam para mim? Então, acho que uma primeira coisa que é legal conversar com vocês é o que a gente faz, né, da vida. A gente escuta muitos rumores sobre o que faz o consultor, geralmente tem aviões e hotéis e jantares caros envolvidos, mas a verdade é que a gente faz coisas muito mais legais que isso. O nosso trabalho é basicamente ajudar os CEOs ou o C-Level, né, a responder as perguntas mais difíceis que eles têm na organização deles, né. São as perguntas mais estratégicas, muitas delas de mais longo prazo, que deveriam direcionar a organização pelos próximos anos. Você passa para mim? Tá pausado. Aí, boa. E que tipo de empresa ou com quais empresas a gente costuma atuar? Então, acho que é uma vantagem muito grande poder estar numa consultoria do porte da Bain, com a presença global que ela tem. A gente trabalha com as maiores empresas do mundo, né? E quando a gente pensa aqui, alguns exemplos, então a gente pega o ranking da Forbes, a gente está trabalhando com 67% das empresas, as 500 maiores empresas desse ranking. Private Equity é uma área de atuação muito forte da Bain, não só globalmente, mas aqui no Brasil, na South America, de uma forma geral também. Então, a gente atua com os maiores fundos, com 75% deles. Quando a gente dá uma olhada para dentro de casa, né, falando um pouco mais de Brasil,
a gente tem uma presença muito grande nas maiores empresas e no setor de varejo também, que acho que é um setor particularmente eu gosto bastante. A gente trabalha com mais de 60% das maiores companhias aqui do Brasil. Mas acho que nem só das grandes companhias a história da Bain é composta. A gente tem uma iniciativa, um braço global de social impact, que trabalha, que tem parcerias com diversas organizações e cada um dos escritórios globalmente elege as suas, obviamente debaixo de um guarda-chuva que nos orienta sobre que tipo de organizações, quais perfis e setores gostaríamos de ajudar. E a gente tem uma meta aqui de investimento de 1 bi até 2025. E aqui vocês veem alguns dos logos dessas organizações que passaram por esse chapéu dos nossos projetos pro bono, Amigos do Bem, Ensina Brasil, eu tive o prazer de ser CTL, Case Team Leader desse case, Sonho Grande, Endeavor e tantas outras que fazem parte aqui do nosso conjunto de organizações que a gente ajuda e trabalha junto nos projetos de pro bono. Quando a gente pensa um pouco no perfil das indústrias e práticas que a gente atua, o bom de consultoria grande é que o cardápio é muito vasto, né? Então, diferentemente de algumas consultorias um pouco mais especializadas, a Bain, ela abrange quase todos os setores da nossa economia, trabalhando em cada um deles com clientes ou empresas muito importantes, muito relevantes para aquele setor. Então, aqui a gente traz alguns exemplos, mas acho que vale sempre destacar o nosso papel muito forte no setor de aviação. A gente com muitos projetos em varejo, bens de consumo, private equity, acho que são lugares em que a gente tem uma posição no mercado privilegiada, de fato. A gente tem um range de atuação muito grande. E depois o que a gente chama de práticas, porque na Bain também a gente pode tentar compor e organizar a nossa carreira com os dois chapéus, né? A gente pode escolher indústrias e testando essas indústrias, a gente também pode ir se especializando ou se aproximando de algumas práticas, não que a gente chama de práticas, mas você pode ser especialista em estratégia, fusão e aquisição, marketing, organização, digital e por aí vai. Então, a gente tem um cardápio amplo de projetos cruzando essas duas dimensões aqui dentro. E aqui, acho que o que é, ou tentar dizer quais são os nossos grandes diferenciais. Acho que se a gente for para o próximo, uma das coisas que mais acho que é interessante, aí eu também já acrescento a outra camada da história aqui, é que a consultoria ela oferece a possibilidade de você ter uma carreira rápida, mas eu acho que a parte mais interessante não é só essa velocidade, é a flexibilidade. Então, o rápido, ele é legal como possibilidade, mas ele não precisa ser mandatório. E eu acho que essa é a beleza da carreira em consultoria e, sobretudo, a visão que a Bain tem dessa flexibilidade. Então, se você quiser entrar aqui e virar sócio, a gente está falando de um path ali que pode ser feito em 8 anos, 10 anos, até você chegar lá. Isso é uma carreira muito rápida, né? A gente não chega a vice-presidente numa indústria em 10 anos, normalmente é o dobro disso. Então, é um nível de aceleração e disposição muito grande, mas ele não precisa ser assim. Acho que o interessante é que a gente tem uma compreensão de que você pode ter o seu pace aqui dentro. E como que a gente implementa essa fala bonita aqui que eu falei? Então, acho que a entrada aqui da nossa carreira, o nosso primeiro step é o Summer, ou ACI, né, que você fica aqui com a gente de 8 a 12 semanas no estágio de férias. Se você entra no estágio tradicional de 6 a 12 meses, você vira AC. Você pode fazer esse step de 2 a 3 anos. Aqui, tipicamente, é um momento que as pessoas se perguntam se querem ir para o MBA. E aqui é uma dos primeiros grandes exemplos de flexibilidade. O MBA é uma coisa super incentivada dentro da Bain. Adoramos que as pessoas façam MBA, mas entendemos que o MBA é uma decisão pessoal. A empresa não deveria impor o MBA para você, como condição para você seguir. Então, a gente coloca o MBA como uma possibilidade para os nossos senior ACs. Se eles querem fazer naquele momento, vamos apoiar. Se eles querem esperar um pouco, iremos apoiar também. E se querem ser como eu, que não fazia sentido do ponto de vista pessoal fazer MBA, tinha acabado de terminar meu mestrado,
também não me impediu de chegar a Associate Partner. Então, acho que é justamente esse óculos da flexibilidade e que a gente entende tem muitas escolhas pessoais envolvidas numa mudança de 2 anos para fora do país. Então, depois disso você tem o step de consultor, e aí você entra na carreira de gerente, né? Você é gerente sênior, associate partner e finalmente partner. Acho que muito legal aqui no meio do caminho, não só o MBA, como eu falei, mas a gente tem uma série de programas de externship para muitos ACs e consultores. Faz mais sentido você ir para uma empresa parceira da Bain, por exemplo, a Endeavor. Tem muitos ACs que vão para a Endeavor fazer 6 meses de social work e voltam depois para a Bain. Existe a possibilidade de você fazer transfers, então escolher alguns escritórios do globo para você morar, fazer projetos. Você pode também customizar a sua carreira com part-time, então existem opções flexíveis, né, na nossa prateleira, e a gente tenta acomodar as demandas pessoais aqui, ou mesmo tirar um leave of absence, que é ficar 6 meses ou 3 meses, enfim, o tempo que for necessário fora da Bain. E aqui o que a gente costuma brincar é que não precisa ter um bom motivo, não. Já teve coisas muito nobres e já teve gente que parou para ver a Champions League. Desde que seja bem combinado e pré-combinado, vai funcionar. Acho que tem uma coisa que antes de eu entrar na minha trajetória, que talvez seja um diferencial nosso, que além dessa visão, acho que um pouco mais flexível sobre a carreira e como você pode ir jogando com essas possibilidades que a Bain coloca para nós, acho que um diferencial muito forte da nossa organização eu acho que é a nossa cultura. De todas vocês aqui, conforme forem se aproximando do time do Women at Bain e do processo de mentoria e mesmo do processo seletivo, acho que vocês vão perceber que existe uma cultura muito forte de suporte e colaboração aqui dentro da nossa empresa. E eu acho que sim, ela é um diferencial para o perfil do trabalho que a gente tem, para o nível de dificuldade que o nosso trabalho exige. Então, vocês podem imaginar que responder as perguntas mais desafiadoras dos CEOs mais inteligentes do Brasil, it's not easy. Então, a gente precisa mesmo de todo o suporte para dar certo. E eu acho que eu vou falar um pouco da minha trajetória, mas ao longo dela, certamente sem essa cultura e sem esse suporte, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Então, vamos lá, é sempre engraçado falar de si mesma dessa perspectiva, mas vamos lá tentar contar para vocês um pouco da minha trajetória. Acho que primeiro, dividir com vocês o que me move, né? Quando eu penso por que eu venho trabalhar e o que eu estou fazendo aqui, eu tento estar aqui na Bain para perseguir as coisas que eu gosto, né? Eu tenho as minhas paixões, minhas convicções, eu tento cultivá-las aqui no trabalho, num processo de aprendizado. Para mim, o aprender sempre foi muito forte. Eu vou falar para vocês, eu era acadêmica, era professora de macroeconomia antes de entrar na Bain. Então, aprender para mim sempre foi uma coisa muito importante. Sou uma pessoa muito curiosa e eu acho que só me enxergo trabalhando num lugar que de alguma forma cultiva isso e divide essa necessidade comigo. Eu gosto muito de pensar no meu desenvolvimento como pessoa. Então, acho que amadurecer enquanto eu trabalho para mim tem sido muito importante, e construir relacionamentos, né? Quando eu penso no impacto que a gente pode ter nas empresas, acho que o bom conjunto de análises que fazemos é fundamental, mas certamente a construção das novas realidades, elas vêm das relações que a gente construiu, de confiança com os nossos clientes e, sobretudo, aqui com os meus times e as pessoas que trabalham comigo na Bain. Acho que se eu consigo ter uma carreira de sucesso, acho que tem tantos símbolos em torno da figura feminina que, de alguma forma, acho que contribui um pouco para uma conversa de mais justiça no mundo, uma sociedade um pouco mais igual, e ajudo talvez a tornar a vida das minhas filhas, quando chegar a vez delas, um pouquinho mais smooth. Então, começando aqui, eu entrei na Bain lá em 2011, o LinkedIn me lembrou essa semana que faz 9 anos que eu me juntei a essa organização. Para mim, era nada óbvio fazer isso. Eu sou economista de formação, tipicamente economistas não vêm para consultoria de negócios, não me perguntem por quê, mas não era uma possibilidade. Eu era
macroeconomista do IPEA, trabalhava no governo, me cansei por algum motivo da vida pública e resolvi entrar. Fiz lá o processo e para mim foi uma grande mudança. Como eu falei, eu fazia mestrado no Rio, trabalhava no IPEA no Rio, então fiz a mala, voltei para São Paulo para começar essa aventura aqui na EM, que eu confesso para vocês, eu tinha uma visão de que seria muito curta. Que isso aqui seria uma coisa que eu ficaria uns 2 anos, aprenderia um pouco, iria fazer meu PhD em políticas públicas, que era o grande sonho da minha vida até então. E, bom, entrei aqui, aí meu primeiro projeto, entrei como Industry Hire, né, um IC de 2º ano. Meu primeiro projeto foi no PEG, Private Equity, de varejo. E imagina uma macroeconomista fazendo varejo de moda. Eu me apaixonei, fiquei enlouquecida. Literalmente, a minha primeira atividade na BEM foi ir ao shopping comprar leggings em 7 ou 8 lojas para depois de fazer benchmark de tecidos. Eu liguei para minha mãe e falei, gente, estão me pagando para vir fazer compras. Estou acreditando no que esse trabalho é fantástico. E aí fiz o meu primeiro projeto, gostei muito do setor e comecei a levantar a mão para fazer mais e mais projetos desse perfil. Então, aqui ao longo da minha trajetória de consultora, eu tomei a decisão de não fazer MBA e fiz aqui mais ou menos uns 15 projetos durante esses 4 anos, porque eu entrei como IC de 2º ano, então daqui até virar, na época, Case Team Leader, hoje Manager, eu demorei aqui, fiz uns 15 projetos. E nesse momento, descobri minha paixão, que não era nada a ver com macroeconomia, eu gostava mesmo, era de Customer and Marketing Strategy, e adoro fazer projetos dessa empresa, fiz muito ao longo da minha carreira. Acreditem ou não, nessa época a gente estava começando o Women at BEM, então a gente estava trazendo a South America Office, esse programa, que hoje é enorme, e do qual tenho muito orgulho. E aqui eu comecei a minha relação com esse programa, trabalhando junto das sócias e das gerentes para construir o nosso Women at BEM. Ao final ali de consultora casei e comecei o mundo de CTL, né? Feliz da vida, muitos desafios, transição difícil, né? Não é fácil começar a gerenciar a equipe, cliente, sócios, 1000 demandas. E no meio disso aqui, tomei um susto, fiquei grávida. Acreditem ou não, sem querer. Queria ter filhos, mas não estava planejado naquele momento. Mas eu e meu marido, a gente decidiu ter. Então, eu fiquei grávida da Nina, né, como CTL. E na hora que eu estava sendo promovida, eu ia sair de licença maternidade. Então, me deu um frio na barriga. E acho que foi para mim foi muito significativo ser promovida estando de licença, né? Então, tinha acabado de sair de licença maternidade e não é qualquer empresa que promove uma pessoa que eles têm certeza que vai ficar pelo menos 6 meses, porque a licença da BEM é de pelo menos 6 meses, você tem direito de emendar leave of absence, então temos sócias que ficaram 1 ano de licença, por exemplo. Eu escolhi ficar 7 meses, então fiquei em casa 7 meses com a Nina, voltei como manager, super frio na barriga, né, realmente aprendi o que é dual career aqui, tenho uma carreira dupla, você vira mãe, full time isso, trabalho na BEM também, então aprendendo a balancear as coisas, foi bastante desafiador, mas também muito energizante, o trabalho de gerente no cliente que eu mais gostava, então foi muito bacana voltar para mim, fez muito bem. E aqui também foi um momento que eu comecei a liderar, junto com a Luísa Matos, que é uma das nossas sócias, o programa de Women at BEM aqui em South America, o que me dá também uma fonte de energia e prazer muito, muito grande. E aí, quando eu estava ali na boca do gol para ser promovida para Associate Partner, fiquei grávida da Lia, dessa vez intencional. Falei, não é possível, vai acontecer 2 vezes, então fiquei grávida da Lia e, de novo, fui promovida de licença maternidade. Então, a gente vem, talvez, para a sócia, ou vou ter que fazer um filho, porque talvez dê sorte, ou vou ter que performar muito bem mesmo. Mas, de novo, foi a confirmação de que a BEM acredita em mim, independentemente se eu vou ficar 7 meses, 6 meses fora ou não, né? Então, as 2 vezes, eu estava literalmente em promotion point quando fiquei grávida, e acho que no dali eu consegui
E na festa de celebração eu quase não conseguia andar de tão grande que minha barriga estava. Ela nasceu acho que 24 horas depois. Então foi assim, super... realmente não me senti nem um pouco discriminada, ao contrário, muito incentivada. E depois que eu voltei da licença da Lia, que eu também escolhi ficar 7 meses fora, eu tive a sorte de voltar a fazer projeto no cliente do meu coração, que é um cliente que eu trabalho há 7 anos quase com ele, é uma empresa que me enche de orgulho, me enche de motivação trabalhar nela. Estou trabalhando com a Nath lá agora, é um cliente que, enfim, faz toda a diferença no mundo, ele é maravilhoso. E aí, infelizmente, eu estava doida para ver gente, né? Tinha ficado 7 meses de licença maternidade, aí veio o Covid e me trancou em casa de novo. Aí estou só esperando a chance de poder sair mais uma vez. Mas é isso. Acho que esse é um pouquinho da minha história. O que eu trouxe aqui embaixo, que eu acho que é importante e conecta ali com a história do suporte, é que você não faz uma jornada assim sozinha, né? A verdade é que tem toda uma rede de apoio para você chegar aqui e contar uma história que tem uma cara de ser smooth, mas é cheia de ups and downs, de convicções e de incertezas. E aqui, certamente, o papel que a minha família tem, acho que, sobretudo, meu marido ser uma pessoa que apoia demais a minha carreira e acredita muito em mim, minhas filhas e as pessoas de dentro da BEM que promovem a minha carreira e advogam por mim e me puxam para fazer coisas que não necessariamente, que nem eu acredito que eu consigo fazer, mas que estão lá sempre me incentivando, e todas as minhas equipes, porque entregar os projetos que a gente entrega, na qualidade que a gente entrega, certamente tem menos na conta do associate partner do que da equipe. Então, essa trajetória que foi muito suportada para ela parecer bonita assim no slide. E bom, por que a gente está aqui hoje falando tudo isso num grupo só de mulheres, né? Ou fazendo esse programa de mentoria, para mulheres. A gente acredita muito que diversidade, equidade e inclusão são fundamentais para nós, né? E quando a gente diz fundamental, tem todo um conjunto de valores por trás disso, mas ela é muito importante também para o nosso negócio, né? Então, quando a gente dá um passo para trás e pensa, o que é diversidade? A gente está falando de todas as diversidades, né? A diversidade ela é bonita e importante por si mesma, de qualquer natureza. Óbvio que existem algumas diversidades que nos são mais caras hoje, que a gente procura cultivar e diminuir as diferenças, mas a diversidade, de uma forma geral, ela é muito importante para nós. E quando a gente fala de equidade, aqui é tentar construir ao longo do tempo, não sei se a palavra é um sistema, mas construir mecanismos para que a gente promova a justiça aqui dentro da BEM, né? Que a gente consiga tratar as pessoas de uma forma justa, de uma forma igual, entregando para cada uma delas oportunidades parecidas e potencializando a capacidade delas de entregar resultados legais. E depois a inclusão é isso, tentar promover um ambiente em que todo mundo consiga ser quem é e, com isso, entregar o seu maior potencial, o seu melhor potencial de trabalho mesmo e até de construção de relações aqui dentro. E aí, antes de falar das nossas comunidades, acho que tem uma coisa que eu gosto de lembrar a todos, que isso é o que é a diversidade, equidade e inclusão para nós, mas tem uma coisa muito importante que faz parte do nosso negócio, que sem diversidade a gente é uma empresa pior, né? Para os nossos clientes. Quando a gente pensa nos tipos de problema que a gente tem que resolver, é muito importante a gente colocar diferentes perspectivas. Se uma única perspectiva fosse suficiente, provavelmente o CEO não tinha nos contratado. Então, a diversidade para nós, ela não é só um valor, ela é também um pilar para a gente continuar entregando resultados e principalmente construindo relacionamentos dos nossos clientes, né? Os nossos clientes são diversos, o mundo é diverso. Se a gente for igual, a gente vai
perder a oportunidade de ter aqui dentro pessoas muito capazes de construir para soluções de problemas, perder a oportunidade de conectar nos nossos clientes com pessoas muito interessantes e importantes e que podem ajudar a mover negócios e sociedade para a direção que a gente acredita. Então, a diversidade ela joga um papel muito crítico no negócio como o negócio da Bain, que é justamente um business de aconselhamento, né? De ajudar a ter parceria com as pessoas para tracioná-las para o lado que faça mais sentido. Mas para isso a gente não consegue só com um perfil mono, né? E como a gente tem organizado um pouco a nossa discussão de diversidade aqui dentro, né? A gente tem um board global que cuida justamente de diversity, equity and inclusion, mas aqui em South America e globalmente a gente tem 3 grandes grupos de diversidade, né? Tem um grupo que eu estava contando para vocês que eu lidero junto com a Luísa Matos e ao qual todas essas meninas maravilhosas que estão aqui fazem parte, que é o Women at Bain. A gente tem o grupo do Be Glad, que é a comunidade LGBTQ+. A gente tem o grupo do Blacks at Bain. Então, são os nossos 3 grupos, acho que oficiais no escritório, e para os quais a gente tem diferentes iniciativas acontecendo, acho que uma conectividade entre eles muito bacana, mas também as suas particularidades e os seus momentos como grupo e como comunidade mesmo. Ao todo, a gente tem aqui mais ou menos 317 membros, não sei o quanto o slide está super updated, mas é mais ou menos isso. Acho que as comunidades têm crescido muito e é para mim que comecei na Bain South America, a gente mal tinha o Women, ver o crescimento de todos esses grupos e a afiliação e o quanto a gente tem também do que nós chamamos de aliados conectados com essa construção da diversidade e suporte é uma das coisas que me enche de orgulho. Então, aqui, Women at Bain, aí, Nath, não sei se eu estou com o tempo muito estourado, mas consigo falar um pouquinho do nosso programa rapidamente? Ou é só um... Pode? Rapidinho. Rapidinho, então, beleza. Então, eu vou falar muito, muito rápido, só para contar para vocês que o nosso programa ele é estruturado em 5 grandes pilares e depois, quem tiver interesse, a gente vai dando mais detalhes, mas acho que é só importante pensar ou mostrar para vocês que a gente se preocupa um pouco com a trajetória inteira da mulher aqui dentro da Bain, né? A gente tem desafios de atração de mulheres para a nossa indústria, para a nossa empresa, então a gente tem um pilar do nosso programa que atua em recrutamento. Depois a gente tem uma certeza de que é tão difícil, né, trazer uma mulher para dentro, por todos os vieses, por todas as discussões que a gente vai ter aqui juntas e vocês vão passar pelo processo de mentoria. Quando a gente traz, a gente não quer perder de jeito nenhum. A gente quer perder ela só se ela não tiver mais interesse em consultoria, mas não por bobagem nossa. Então, para isso, a gente tem um pilar de construção de comunidade mesmo. Eu acho que tem sido cada vez mais importante as nossas discussões todas de sororidade e de construir esse senso de que estamos juntas e que fazemos parte de um grupo que tem desafios comuns. Então, a gente tem um pilar dessa construção que passa por eventos, cultura. A gente tem um pilar de IP, que cuida justamente da gente, esse aí. A gente cuida de divulgar e promover estudos, né? Acho que um pouco usar a nossa expertise em fazer bons estudos e ter bons insights para tentar liderar essa discussão nas empresas, né? Acho que a gente acredita cada vez mais que o nosso papel como consultoria não é só tentar influenciar no limite o EBITDA das companhias, mas é também promover discussões que ajudem a empurrar a sociedade para um lugar melhor. E acho que o Women tem tentado fazer isso através dos seus estudos e ganhar o que a gente chama de share of voice. E a outra coisa que tá um pouco aqui, que é o pilar de retenção, né? A gente tem cada vez mais o desafio de acolher as mulheres, a gente tem um grupo grande de mulheres dentro da Bain já, e por isso a gente tem cada vez mais desafios de tentar desenhar modelos que funcionem para os diversos perfis e arquétipos de menina que temos, personas que temos aqui. Então, todas as discussões de part-time, outras flexibilidades, o nosso programa de sponsorship, o nosso programa de buddy. Então, tem uma série de iniciativas que acontecem nesse pilar também,
e que tem sido, acho que cada vez mais importante, além dos treinamentos que são fundamentais. E tem também todo um trabalho de acompanhamento das nossas meninas, que a gente faz aqui dentro da BEM, do nosso grupo de mulheres. Então, acho que é isso, um pouquinho do nosso programa. Vou passar, então, a bola para a Nath. Queria aproveitar, antes da gente encerrar, passar um vídeo para vocês de 2 minutinhos sobre algumas das nossas sócias falando sobre o que é ser mulher em consultoria e carreira. Vai ser legal. Em qualquer negócio, diversidade é super importante e cada vez mais a gente percebe isso nas soluções que a gente traz para os nossos clientes. As diferentes perspectivas e diferentes visões contribuem para que no final a gente faça uma recomendação e a gente traga uma solução ainda melhor para o nosso cliente. Nós fizemos um estudo na BEM sobre o que impede mais mulheres de chegarem ao topo. E a gente analisou tanto a aspiração, o desejo das mulheres, quando comparado com os homens, e também a confiança delas de poder chegar lá. E uma das coisas que a gente realmente encontrou é que o que mais acontece com as mulheres, como diferença dos homens ao longo da carreira, é que quando elas chegam naquelas posições, momento crítico de carreira, que tipicamente é média gerência, né? E aquele momento que ela começa a exercitar suas posições de liderança, ela perde a confiança, mesmo tendo a aspiração, ela perde a confiança de que pode chegar lá. Quando eu estava começando a carreira, a última coisa que passou pela minha cabeça é que eu seria sócia. O que eu estava buscando era independência financeira e era autonomia para fazer o que eu quisesse da minha vida. Eu fui, aos poucos, entendendo quais eram os meus pontos fortes, aqueles que eu podia realmente me apoiar, quais eram as coisas que eu precisava trabalhar e quais eram as pessoas que podiam me ajudar em trabalhar nesses pontos. Uma coisa que eu acredito que faz muita diferença para líderes que efetivamente inspiram, né, as jovens mulheres a também querer progredir na sua carreira, é quando a gente compartilha nossas próprias histórias. Meninas, acho que o mais importante é confiar em vocês. Vocês são melhores do que vocês acreditam. Vocês já conseguem fazer coisas que eventualmente vocês ainda estão inseguras. É normal ter um pouco de frio na barriga. Sinceramente, acho até que ajuda, porque isso nos deixa mais alertas, isso nos deixa mais preocupadas e isso faz com que a gente agregue até mais valor. Não é tentar planejar exatamente como vai acontecer a nossa carreira. Isso gera muita ansiedade. O principal recado que eu daria é, de verdade, entender o que te energiza, o que te faz se sentir bem, o que realmente te dá vontade de acordar de manhã a cada dia e trabalhar e fazer a diferença. Acho que agora a gente pode ir para o Q&A para não se estender muito. E aí deixa eu chamar a Lina de volta aqui para ela ir guiando a gente. E aí, Dani, se puder ficar mais um tempinho, talvez tenham perguntas direcionadas. Eu vou começar com perguntas para você, Dani. Então, Vamos lá, Li. Tem algumas perguntas relacionadas. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou na carreira por ser mulher? Acho que tem talvez um aspecto de sorte na minha carreira que eu talvez não tenha enfrentado, acho que nenhuma situação que tenha me colocado como se fosse muito incomodada, mas eu enfrentei muitos desafios, acho que por ter todos os vieses de formação e criação e da nossa sociedade por ser mulher. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que, talvez como muitas de nós, sou mais insegura, questiono mais a minha capacidade de fazer coisas, de liderar equipes, de ter papéis mais sêniores. Então, acho que ao longo da carreira, muitas vezes eu me boicotei e me questionei se eu conseguiria fazer determinados papéis. Por isso que eu acho que eu reforcei muito que a minha carreira foi muito suportada no sentido também de me puxarem para fazer muitas coisas que eu sozinha talvez tivesse ficado mais quieta, por ter um pouco de medo de falhar e talvez não acreditar tanto em mim. Então, aqui na BEM em especial,
aquele conjunto de sócios que eu coloquei no slide, são pessoas que sistematicamente me tiram da minha zona de conforto e dizem e verbalizam que confiam em mim para fazer aquilo. Então, me colocam em situações que eu talvez sozinha não me colocasse. E certamente, assim, nesse sentido, é um desafio constante de passar a acreditar que você consegue fazer as coisas, né? Reconhecer aquilo que você faz bem, aonde você vai precisar de mais de ajuda e viver bem com isso. Não tem nenhum problema precisar de ajuda, todos precisam. Acho que talvez as mulheres lidam menos bem com precisar de ajuda, reconhecer isso. Isso é quase que um sinal de fraqueza, quando a gente não é... Eu brinco com as minhas amigas mais velhas, que estão mais perto dos 40, que nem eu. Quando você não é a capa da Marie Claire, é mais difícil, né? Você não está gabaritando todas as dimensões da vida. E a vida adulta talvez seja isso. E eu acho que fui muito suportada nesse sentido. Então, os desafios que eu enfrentei por ser mulher, eu acho que eu não teria a carreira acelerada que eu tive se dependesse só de eu me lançar nas coisas, sabe? Eu precisei de muito suporte para encarar alguns desafios. Sim, total. E aí, acho que nessa linha, se você pudesse resumir umas principais dicas que você daria para uma mulher que está começando a carreira na consultoria, quais seriam esses principais pontos, principais dicas? Então, eu acho que a primeira coisa que para mim funcionou, né? Eu não sei se a receita de bolo vai funcionar para todo mundo, mas para mim funcionou muito, primeiro, me manter, acho que ia usar a palavra humilde, mas não sei se é a melhor, mas reconhecer que eu vou precisar aprender para estar ali naquela equipe e falar com os interlocutores que eu vou falar no cliente, mas acho que, sobretudo, reconhecer a importância do meu papel, né? Então, acho que muitas vezes a gente tem lá o nosso papelzinho no team room e não necessariamente a gente se conecta no todo, né? Acho que a dica que eu dou para as pessoas que começam em consultoria é se mantenham intelectualmente curiosas e saibam que vocês têm um papel muito importante no conjunto da obra, né? Então, acho que o exemplo da minha carreira, quando ficou claro, isso foi quando eu vi um dos sócios mais sêniores com quem eu trabalhei na BEM, eu tinha acabado de entrar na BEM. Ele fez uma reunião comigo, ficou lá em silêncio escutando um monte de coisas que eu tinha aprendido das pesquisas de campo que eu fiz, chegou lá na frente do cliente e repetiu as palavras para o cliente, né? Então, aquilo ali para mim foi um reconhecimento de que ele também está aprendendo comigo, que é um ambiente de troca, que, portanto, eu posso confiar, assim, um pouco mais em mim e na minha capacidade, porque eu tenho, sim, coisas a contribuir no processo. Então, eu acho que estar aberta a aprender é muito importante em consultoria. A gente não existe entrar sabendo tudo, mas também ter acho, talvez a confiança de que você tem um papel, sim, ali na equipe e, portanto, você questiona e se colocar no team room. Legal, obrigada. E aí, eu acho que uma última pergunta para você, para depois a gente passar para a pergunta para a Nath. Você teve um shift bem grande na carreira, né? Então, você dava aula e aí foi para a consultoria. Aí veio muita pergunta relacionada a você acha que isso foi uma desvantagem para você e como que você se preparou, né, para essa mudança tão grande, assim? Acredito que tem algumas pessoas que podem estar pensando em que consultoria talvez não seja o caminho certo por não estar muito na área. Acho que isso seria interessante você comentar. Eu acho que a consultoria talvez não tenha lugar melhor para você fazer uma mudança de carreira, né? Porque se você parar para pensar sobre o processo seletivo da BEM, a gente não está exigindo que você saiba negócios, né? A gente está exigindo que você demonstre que você tem capacidade de estruturar problemas difíceis. É isso. Isso pode ser feito por um filósofo. Filósofos, antigamente, eram as figuras que estruturavam os problemas mais complexos da nossa sociedade. Os matemáticos eram filósofos, não eram engenheiros. Então, acho que tem, talvez, uma crença de que a gente precisa ter feito engenharia para trabalhar na consultoria ou administração. Não, na verdade, a gente tem que, acho que, duas coisas. Uma, desenvolver a nossa capacidade de raciocínio lógico, e a BEM vai tentar inferir durante o processo seletivo se você tem um bom raciocínio lógico. E a segunda coisa é gostar de resolver problema, porque também, de fato, o nosso dia a dia é ficar ali quebrando a cabeça de como fazer coisas,
como resolver pequenos problemas, grandes problemas, como fazer aquela pecinha do quebra-cabeça encaixar na estratégia inteira de uma companhia. Então, é você se divertir com esse processo. Então, a consultoria, para mim, foi uma revelação, porque como eu sou curiosa, gosto de estudar, então me preparar para o processo seletivo da BEM foi muito divertido para mim. Eu ficava fazendo case em voz alta no quarto, meu namorado era economista, achava aquilo tudo muito maluco, eu ficava pedindo para me aplicar casos, enfim, eu me diverti, porque é uma forma, quase um puzzle, né? É gostar de resolver puzzles, e acho que isso aqui não tem formação, que é uma melhor que a outra, é você desenvolver esse skill. Acho que, honestamente, acho que ele está aberto, ele é possível para todo mundo. Tem talvez faculdades que trabalham isso de forma mais consistente ao longo dos anos de faculdade, mas é uma musculatura que se desenvolve na infância e vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, não acho que tem nenhum problema. Honestamente, acho que até me ajudou a vir de fora. Acho que eu, sob a lente e perspectiva de diversidade, acho que eu trazia pontos de vista que não eram os comuns nos times. Acho que eu conseguia agregar, tinha uma formação mais humanística como economista, trazia muitas questões sobre consumidor. Acho que sempre fiz muito bem workstreams de marca e estratégia de customer, justamente por não ter a formação tradicional. Então, acho que agrega, na verdade. Talvez dê mais medo, porque não é o óbvio, mas é aquele esquema, né? Confia, se prepara, e confia no seu taco que vai dar certo. Bom, deixa eu passar para os últimos recados aqui, para a gente não passar muito do tempo. Tá. Você faz ou eu faço? Pode fazer. Eu posso fazer. Tá, então, gente, últimos recados antes da gente encerrar o evento, então. Reitero, as inscrições estão abertas até o dia 3 de setembro. Se você não se inscreveu, né, no programa, se inscreva. A participação desse webinar não garante a inscrição. O que garante a inscrição é você entrar no formulário de inscrição, selecionar a opção do programa de mentoria, tá bom? Semana que vem, então, a gente vai ter o webinar 2, que como eu falei, é focado mais para a preparação da prova online, que vai ser a primeira etapa do processo de seleção do programa de mentoria. Participem, acho que vai ser bem legal. A gente também vai disponibilizar um simulado só para as inscritas do programa de mentoria da prova online nos dias 29 e 30 de agosto, que é o final de semana que vem. De novo, dúvida sobre o programa de mentoria, processo seletivo, mande para esse e-mail aqui. Eu sei que teve algumas dúvidas que não foram respondidas, podem mandar por e-mail. E a gente vai mandar um e-mail de feedback até o final dessa semana. Por favor, respondam para que cada vez mais a gente consiga fazer mais eventos e eventos mais legais para vocês. E falando um pouco sobre outros eventos e programas que a BEM está oferecendo ainda esse semestre, a gente lançou o Desafio Estratégico, o BEM na Prática 2, que é uma série de eventos com vários webinars de temáticas diferentes. E a gente também tem outros programas de mentoria, que é para os do grupo de Blacks at BEM, da BEM, e de Be Glad. Uma coisa que eu acho legal falar é que tem esses 3 programas, né? Então, de Women, do Blacks at BEM e do Be Glad. O Be Glad é para a comunidade LGBTQ+. Vocês só podem participar de um dos 3 programas, tá bom? Então, acho que isso é importante saber. Se vocês se encaixam em um dos 3, nas 3 categorias, você só vai poder escolher um dos 3 programas. Tudo bem? Bom, gente, muito, muito obrigada pela presença de todos. Espero que tenha sido um evento bastante rico e interessante para vocês. E eu espero todas, pelo menos que todas tenham se interessado no programa e se inscrevam, que a gente está tentando preparar uma coisa bem legal para todas. Ok? E obrigada, Nath e Dani, pela apresentação. Obrigada, meninas. Obrigada por estarem aqui hoje à noite. Espero ver vocês na semana que vem. E quem sabe nas próximas etapas também. Obrigada, meninas. Foi ótimo. É sempre super energizante estar com um grupo assim de meninas talentosas. Então, boa sorte no processo. Aproveitem para conhecer a BEM desse ponto de vista e de todos os outros possíveis, para vocês também nos testarem e verem se é o que vocês querem fazer. Aproveitem o contato com as consultoras para isso também. Boa sorte para todo mundo e boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada.